Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história, né? Aí você pega seu livro, aí na página 114, a página 115, nós estamos estudando sobre a imigração no Brasil, né? E esta aula é continuando o nosso assunto, certo? E eu tenho certeza que você vai gostar de aprender um pouquinho sobre a imigração aqui no nosso Brasil, certo? Vamos lá então, né? Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre imigração, né? E você entendeu que imigração é o deslocamento de pessoas de outros países para aqui no caso o Brasil, né? Então houve uma época aí no século XIX para o século XX. Nesse período aí, o Brasil atraiu muitas pessoas de outros países para vir trabalhar aqui no Brasil, né? As pessoas eram atraídas para trabalhar na agricultura, certo? Então, nessa época, o Brasil fez uma campanha para poder atrair pessoas de outros países para vir morar aqui no Brasil para trabalhar, certo? Como naquela época o Brasil tinha acabado com o trabalho escravo, né, que foi abolido a escravidão, e os empresários, as pessoas que tinham muitas terras aqui precisavam de mão de obra para trabalhar na lavoura, principalmente na produção de café e de açúcar, né, que era um dos produtos mais valiosos na época, nessa época aí, tá ok? Então vamos aprender hoje sobre a travessia para o Brasil. Observe aqui na figura um navio cheio de pessoas imigrantes, né, que vieram de outros países aí para aqui para o Brasil. Então me acompanhe aí na página 114 que nós vamos iniciar nossa aula. Olha, os imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX eram atraídos por campanhas imigratórias que prometiam melhores condições de vida do que aquela a qual realmente teria acesso. Então, o Brasil, nessa época aí, no século XIX e XX, aconteceu uma campanha, né, para o mundo, para poder atrair essas pessoas, né, oferecendo para as pessoas que viessem para o Brasil uma condição de vida bem melhor, né, do que eles viviam lá nos seus países. Então, olha só, as viagens até o Brasil eram cansativas. Muitas vezes os imigrantes tinham que viajar da sua cidade, no interior do país, até os portos onde iriam embarcar. Então, começava a longa e difícil travessia. Nas primeiras viagens, o governo e os proprietários de terras financiavam as passagens, que deveriam ser pagas com o trabalho ao chegar aqui nas lavouras. As condições de viagem eram péssimas, muitas pessoas dividiam um pequeno espaço nos porões dos navios e ficavam submetidas às condições de higiene e de alimentação precária. Então, para você ver como é que era a vida dessas pessoas, né? Então, eles prometiam uma coisa e realmente, na realidade, era outra, né? Eles prometiam uma vida sofisticada aqui no Brasil. Então, para começar, a viagem já era totalmente humilhante, né? Porque eles tinham que viajar num navio sem nenhuma condição de higiene para a população. Muitos sofriam bastante porque a viagem era cansativa e longa, né? Desde o início lá que eles tinham que sair do interior do país onde eles viviam e para chegar até os portos. Essas passagens era financiada pelo governo e também pelos proprietários de terras,
e era paga como? Com trabalho aqui no Brasil. Quando eles chegavam aqui, começavam a trabalhar, aí eles passavam a pagar aquela passagem da viagem que eles fizeram. Então, olha só, muitos imigrantes tinham a intenção de trabalhar temporariamente no Brasil, juntar algum dinheiro e voltar para a terra de origem. Mas raramente isso era possível, pois aqui chegando tinha que trabalhar para pagar as despesas da viagem e isso gerava uma situação de dependência. Como não tinha dinheiro, também fazia dívidas nos armazéns das fazendas onde trabalhavam para obter artigos de primeira necessidade, como roupas e comida, né? Então, praticamente essas pessoas vieram para o Brasil atraídos, né, por um emprego bom, a ganhar dinheiro aqui nas lavouras, mas realmente, na realidade, era bem diferente. As pessoas para sobreviver tinham que comprar, eles não tinham dinheiro, eles passavam a dever os armazéns, dever o dono da fazenda, então era como se fosse também um trabalho escravo, né, que eles ficavam aqui no Brasil, nas condições bastante difíceis. Então, aqui no Brasil aconteceu essa situação assim com os imigrantes que vieram para cá. Eles eram atraídos, né, por uma coisa que não era verdade. Então muitos vinham em busca de trabalho, de trabalhar, juntar um dinheiro para poder voltar, retornar para seu país de origem. Mas a realidade era totalmente diferente. Então isso causou um grande problema na vida de muitas pessoas que vieram para cá, né? E teve que trabalhar para pagar suas dívidas, né? Passagem, de manter a família aqui no Brasil, e isso fez com que eles passassem a dever. E essa dependência que eles passaram a ter dos proprietários das terras se tornou como se fosse um trabalho escravo, né? Na vida deles, certo? Vamos para a próxima página aqui. Olha só, pessoal, nessa atividade que nós vamos apresentar agora para vocês, aí na página 115, temos aí um cartaz, né? Que fazia parte da campanha para que o Brasil fazia para atrair os imigrantes, vir pessoas de outros países para cá, né? Então esse cartaz aqui está escrito em italiano. Olha só o que o cartaz dizia assim, ó. Vou ler aqui em português, ó. Na América, terras no Brasil para os italianos. Navios partindo toda semana do porto de Gênova. Venha construir seu sonho com a família. Um país de oportunidades, clima tropical e abundância, riquezas minerais. No Brasil, vocês podem ter o seu castelo, o governo da terras e ferramentas para todos. Então aqui um cartaz para poder fazer uma propaganda sobre o Brasil e como os italianos iam ser recebidos aqui no Brasil. Que o governo ia dar terra para eles, que eles poderiam criar ter um castelo, que o Brasil era um país de clima tropical, que tinha abundância de riquezas minerais e aí vai. Então muitas pessoas foram atraídas por essas propagandas que o Brasil fez nesse período. E aqui nós temos aqui a letra A do 3, que está dizendo assim, qual é a mensagem da propaganda sobre o Brasil? O que é que a propaganda está falando sobre o Brasil? Quais os atrativos que a propaganda está falando aqui sobre o Brasil, que fez com que as pessoas viessem para o Brasil? Então você vai escrever aqui na letra A. Na letra B, está falando assim, ó. A propaganda descreve corretamente o que os imigrantes encontraram ao chegar no Brasil? Será que a propaganda estava correta e ofereceu realmente o que eles prometiam lá na propaganda? Realmente eles obtiveram os benefícios que fizeram lá na propaganda? Aí você vai explicar aqui se sim ou não e por quê, né?
Aí no 4 está dizendo para nós reunir em grupo para escolher aí o quê? Com a chegada desses imigrantes para o Brasil, muitas pessoas trouxeram de lá de seus países alguns pratos na culinária, né? Hoje nós alimentamos, tem alimento que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, que é de origem italiana, que é de origem japonesa, que é de outra origem lá de outros países que foram atraídos também para o Brasil, né? Dos árabes, né? Que vieram, dos franceses. Então tem comida de vários países que nós utilizamos hoje. Então aqui está falando para nós escolher fazer em grupo e falar sobre alguns alimentos que esses imigrantes trouxeram para o Brasil. Aí você pode escolher um país, né, que vieram, um povo que vier de um país diferente e escrever aqui os pratos que eles trouxeram para o Brasil que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá certo? Então é isso aí nosso trabalho de hoje nessa aula, né, maravilhosa, e que vocês tenham bons estudos aí. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau.